Que a paz do Mestre Jesus esteja entre nós. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A reflexão de hoje, a grande pergunta. Lição 47. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 46. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo, a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor, de modo pessoal, em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano, e põem-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhes as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. A reflexão nos remete ao sublime verbo que resume toda a doutrina do Cristo, amar. Consta no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, da codificação de Allan Kardec, com o título Amar o próximo como a si mesmo, o maior mandamento. Os fariseus, ouvindo que ele calara a boca dos saduceus, reuniram-se em assembleia, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta questão para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Na execução da divina lei, amemos a Deus sobre todas as coisas, procurando-lhe o reino do amor, em cuja edificação devemos contribuir. Auxiliemos ao próximo, tanto quanto desejamos ser auxiliados. Cumpramos de boa vontade os deveres de cada dia. Honremos os familiares, amparando-os quanto nos seja possível. Procuremos não prejudicar a ninguém. Trabalhemos com alegria, servindo a todos, em favor de nós mesmos. Desculpemos as faltas alheias, compreendendo quanto temos errado por nossa vez. Não cobicemos dos outros senão as virtudes e as qualidades respeitáveis que nos compete imitar na experiência comum. Busquemos não realizar despesas além das nossas possibilidades, ainda mesmo que essa medida nos custe sacrifícios ingentes. Conservemos a saúde através de hábitos dignos, espalhando em torno de nós a alegria e a fé, o otimismo e a confiança. Não nos cansemos de aprender, entendendo que o progresso da alma é infinito no espaço e no tempo.
Vivamos cada dia as bênçãos do serviço e do estudo, da prática do bem e do concurso fraterno, com paciência e compreensão, à frente de todas as situações, de todas as pessoas e de todas as coisas, na certeza de que poderemos ser convidados à prestação de contas da própria vida a qualquer momento, e assim estaremos habilitados a viver diante do Senhor e diante das criaturas, cumprindo fielmente a divina lei. Irmãos, quando estiverdes à beira do desânimo, porque alfinetadas do mundo vos hajam ferido o coração, quando o desespero vos ameace, à vista das provações que se vos abatem na senda, reflitamos naqueles companheiros outros que se agoniam junto de nós em meio dos espinheiros que nos machinam a estrada, nos que foram relegados à solidão sem voz de amigo que os reconforte, nos que tateiam a pleno dia, ansiando por fio de luz que lhes atenue a cegueira, nos que perderam o lume da razão e se despencaram na vala da loucura, nos que foram arrojados à orfandade, quando a existência na terra se lhes esboça em começo, naqueles que estão terminando a romagem no mundo, atirados à ventania, nos que desistiram do refúgio na fé e se encaminham desorientados para as trevas do suicídio, nos que se largaram à delinquência, comprando arrependimentos e lágrimas na segregação em que se expiam as próprias faltas, nos que choram escravizados à penúria, a definharem de inanição. Façamos isso e aprenderemos a agradecer a bondade de Deus, que a todos nos reúne em sua bênção de amor, de vez que a melancolia se nos transformará no ser em clarão de piedade, ensinando-nos a observar que, por mais necessitados ou sofredores estejamos, dispomos ainda do privilégio de colaborar com Jesus na edificação do mundo melhor, pela felicidade de auxiliar e pelo dom de servir. As reflexões trazidas pelo Espírito Emmanuel nos remetem ao firme propósito de buscarmos o nosso aprimoramento moral, a fim de alcançarmos as bênçãos do Reino Divino. Mas neste instante em que nos reunimos nesta corrente de oração, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores que nos assistem, pela bênção da vida, da reencarnação, agradecer pela saúde, ainda que por vezes relativa, pelo lar, pelo alimento, pelo trabalho, pelo Evangelho no lar, pelas oportunidades de evolução que nos são concedidas, rogando a Jesus que continue conosco a nos fortalecer no sentimento da fé e da esperança, nos auxiliando a sermos pessoas melhores através do estudo, do trabalho, da boa convivência, a fim de fazermos as melhores escolhas em favor do nosso crescimento espiritual e das pessoas ligadas a nós. Vamos fazer as nossas irradiações para os aflitos da terra, para todos aqueles acometidos pelo Covid-19, para aqueles que buscam atendimento médico, os espíritos que retornaram ao plano maior da vida em decorrência do Covid e de outras enfermidades graves, para que sejam libertados da perturbação da morte, das suas aflições e recolhidos aos locais de tratamento e refazimento do plano espiritual. Mas vamos fazer também as nossas irradiações para aqueles que, em virtude da pandemia, sofrem também pelo desemprego, pela falta de alimento. Aqueles outros que estão nas ruas, sem alimento, sem agasalho, sem o medicamento, sem o conforto de um lar. Para os nossos irmãos vitimados pelo preconceito, pela depressão,
pelo pânico, pela ansiedade, pela drogadição, pelo alcoolismo, pelos vícios morais. Que todos sejam muito amparados e protegidos pela misericórdia divina. Mas vamos também fazer as nossas irradiações para o nosso lar. Que ele reine paz, respeito, perdão, união, alegria cristã e boa convivência. Que espíritos enfermos ou necessitados ligados a nós ou qualquer um de nossos familiares sejam recolhidos, atendidos pelos benfeitores e esclarecidos, encaminhados aos locais de tratamento. Pedindo para os espíritos e pessoas que não nos queiram bem, que possam nos perdoar e que possam ter suas vidas com renovadas oportunidades de crescimento espiritual, abençoados e protegidos. Vibremos para os governantes do nosso país, que Ismael proteja e abençoe a todos, intuindo em suas decisões para o bem do povo brasileiro. Que professor Eurípides Barçanufo abençoe os nossos jovens, as nossas crianças, abençoando os seus educadores para que possam conduzi-los sempre pelos caminhos cristãos. Mas vamos vibrar também para os médicos e enfermeiros, todos os profissionais de saúde que atuam em hospitais, UTIs, atendimentos de urgência, preservando suas vidas neste trabalho tão valoroso, intensificado pela pandemia, abençoando seus lares, as suas vidas. Abençoando também todas as famílias enlutadas que perderam familiares pelo Covid-19, que possam ser confortados e que seus lares tenham harmonia e paz. Vamos pedir, Jesus, que abençoe a todos nós, para que possamos cumprir os nossos compromissos reencarnatórios com coragem, sabedoria e perseverança. Que todos possam estar bem, buscando o culto diário, a leitura edificante do Evangelho, a oração, pois juntos seremos mais fortes. Continuemos vibrando todos os dias neste culto diário para que possamos nos fortalecer. Muita paz a todos.